aqui feliz por poder compartilhar com os irmãos algo que eu ouvi do pastor Paulo, né? Ele falou um pedacinho de algo. E quando ele falou, a gente estava conversando, estava eu, o Lucas, eu acho que tinha mais alguém perto. E o pastor Paulo começou a falar sobre o amor, né? E aí eu falei, isso dá uma palavra muito boa, porque engraçado que quando eu aprendo algo, né, que eu escuto, eu já vou naqueles lugares na Bíblia, já penso em alguma coisa e falo, nossa, às vezes o pastor Paulo fala que ele é maluco, mas eu sou mais. Eu já vou longe com as coisas que ele diz e aquilo queimou o meu coração. Eu vou falar aqui um pouquinho, mas eu vou continuar falando, amém, irmãos? Mais para frente a gente continua estudando, porque eu achei o assunto muito interessante quando ele começou a falar. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 5. Romanos 5. Livro de Romanos, capítulo 5, versículos 7 e 8. Lucas, sábado passado, ele começou a falar um pouco sobre isso, né? Sobre mente renovada e sobre identidade, sobre quem você é, o que você quer no Senhor, né? E eu achei muito interessante ele falar sobre isso, porque às vezes a gente se mistura muito com as coisas da terra, né? Do mundo. Como ele mesmo falou, a gente nasce, cresce, trabalha, estuda, aprende muita coisa, né? E depois a gente se perde. Eu achei legal, ele falou sobre o mito da caverna, não sei quem estava aqui sábado. Estava aqui, ele falou sobre o mito da caverna. Isso é da filosofia. Quando você vai estudar filosofia, uma das coisas que você aprende primeiro é o mito da caverna, né? Que fala sobre o iluminismo. Que os homens eles estavam no mundo de trevas, dentro de uma caverna, sem conhecimento, sem entendimento. E a partir dali, uma pessoa decidiu ver, decidiu conhecer. E essa pessoa sai da caverna. E quando ela sai da caverna, ela descobre que fora da caverna existia outra realidade, né? A caverna era uma realidade, se vivia de uma forma, se comia de uma forma, dormia, se conversava, se relacionava de um jeito. E fora da caverna existe outro universo que deveria ser conquistado, né? Entendido e vivido de outra forma, de outra maneira, e que não serviria mais da forma como se aprendeu na caverna, né? Todo o conhecimento adquirido dentro da caverna, fora da caverna, não valia muita coisa. Então, fora deve-se aprender novamente. E eu achei interessante a comparação dele com mente renovada, que ele pregou sábado passado, nós entendermos Deus dessa mesma forma. Porque, na verdade, nós estamos dentro de uma realidade a qual nascemos. Nós aprendemos a amar nossa família, depois nós aprendemos uma língua, nós aprendemos a nos relacionar, depois vamos para a escola, aprendemos que tem os amigos, não é só a família, depois a gente aprende, né, que tem muito mais coisas fora da nossa casa. E aí, quando a gente é adolescente, a gente só quer ficar fora, né? A gente só quer rua, porque descobre um outro mundo. Depois você vai para a faculdade e ali você descobre mais coisa. E por aí vai, né? Depois você faz uma viagem, vê que não é só seu bairro, sua cidade, né? Que o mundo é muito maior do que aquilo que você pensava. E por aí vai. Só que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você percebe que o mundo e que a realidade ela vai além daquilo que você imaginava. Amém, irmãos? Eu só me lembro de Nicodemos, né? Nicodemos, ele chega diante de Jesus e fala, tu és o Filho de Deus, né? Cristo é o Mestre. E Jesus fala o que para ele? Olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo, do Espírito. E Nicodemos se atrapalha todo, porque Nicodemos já era um homem velho, estudado, sabia de todas as coisas da sua cultura, da sua época. Quando Jesus diz isso para ele, Jesus disse, sai da caverna. Foi ou não foi? E ele, que caverna? Ficou doido. Ou seja, ele fazia ele fazia parte de um contexto que estava tão absorvido nele que ele não via o contexto. Ele fazia parte daquilo. Como que ele vai sair de uma coisa que ele faz parte, né? Ele não entendeu.
Ele era o top da sociedade, ele era o cara da sociedade, ele ia com tudo, ele viveu a vida inteira dele naquelas regras, naqueles costumes. Como que ele ia sair daquilo, irmãos? Já pensou você ser o presidente da caverna e ter que sair da caverna? E depois não ser ninguém? É mais ou menos isso. Ou seja, Deus falou assim, isso aí não é nada não. Vai fazer o que com essa caverna? É muito ruim a caverna. Não serve para nada. Está prejudicando as pessoas que moram aí dentro. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos ficou, o quê? Velho? Vai começar de novo? É mais ou menos isso. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, Jesus fala, sai daí. Existe um mundo aqui fora. Uma realidade totalmente diferente. Amém? É isso que Jesus fala, mente renovada. Então, hoje nós estamos aprendendo como viver com Deus, como estar com Deus, em todos os momentos de nossa vida. Sem estar limitado, né, de vir para a igreja, dar a sua oferta, levantar a sua mão e ir embora. Voltar a ser uma pessoa normal. Você não é uma pessoa normal, você é filho de Deus. Gente, qual é? Deus é filho de Deus, é dono de tudo, você é filho de Deus. É ou não é? Pronto. Você não pode ser uma pessoa normal. Você não é uma pessoa normal. Você é filho de Deus. As coisas não acontecem para você normalmente. A vida não passa por você. Tem um propósito para tudo. Amém, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? E a gente vai falar que amor é este. O tema que eu escolhi foi que amor é este. A impressão que dá é que eu vou falar de salvação. Quando Jesus nos salvou, quando Jesus nos amou, né? Porque o que amor é este, nós vamos falar do amor que Deus nos amou. Vamos primeiro ler a referência. Romanos 5, versículo 7. Está escrito assim. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos, o que, irmãos? Pecadores. Isso dá um nó na nossa cabeça. Muitas pessoas acham que o fato de Deus ser amor, Ele é um Deus que permite todas as coisas. Porque a palavra amor, ela não tem o conceito apropriado, né? Na Bíblia, esse amor, ele tem um significado diferente daquilo que nós conhecemos naturalmente, né? Quando a gente tem um senso comum que diz que amor é aquele que quer o bem, sempre. Ele sempre quer o bem, não é verdade? Não é verdade? O amor, ele não quer o bem da pessoa? Pois é, aí é que entra a bagunça. Porque quando a gente começa a ler Gênesis, lá na Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que você começa a ler e tal, e bebê, bababá, e Deus faz o céu e a terra, e Deus faz tudo, faz. E no momento ele faz duas árvores, é ou não é? Diferente. Ele faz a árvore da vida, que está no meio do jardim, que representa o próprio Deus, e também faz a árvore qual? Qual é o nome da árvore? Ela tem um nome maior. Qual é o nome dela? Conhecimento do quê? Do bem e do certo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está aqui. Não pode comer do fruto dessa árvore. E a árvore da vida está em outro lugar, certo? Aí eu pergunto para os irmãos, o amor quer o bem? Não é bagunçado o negócio? É bagunçado. Porque do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não se pode comer. Por quê, irmãos? Conhecimento, bem e mal, está a nível nosso, do nosso entendimento. Daquilo que a gente entende que é bom. E nem sempre o que você acha que é bom. Não é bom. É igual uma criança.
Dá chocolate para ela, um bebê de 2 anos. Dá um brigadeiro para ele. Se você der uma bacia de brigadeiro, ele come tudo. Come tudo. Até vomitar. Até ter uma intoxicação no fígado e ter que ir para o hospital. Ele para? Não. Por quê? Porque é bom. Ele come. Não tá querendo nem saber não, filho. Se nunca comeu, o dia que ele comer, ele vai comer até desmaiar. Sem limite. Eu tinha uma prima que tomava refrigerante até desmaiar. Ela adorava coca. E você tinha que vigiar. Ela tomava. Teve uma hora que começava a vomitar. Para, menina, tinha que tomar. Era pequena, gostava demais. Não conseguia parar. E nós temos um conceito do que é bom. E Deus sabe o que é bom. Nós não. Então, a árvore da vida é diferente do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus, Ele nos ama, o amor de Deus não é do bem e do mal. Do que é certo e errado, é vida. Amém, irmãos? Deus é vida. Ah, mas Deus é amor. É. E é aonde a gente vai chegar. O que eu acho tremendo é que a palavra de Deus, né, aonde a gente estuda sobre o amor, se a gente pegar o grego, a gente vai ver que o amor na Bíblia ele tem 4 significados. Amém, irmãos? Os irmãos já fizeram escola de líder, sabem, né? Mas eu também estou pregando para quem está nos assistindo pela internet. Então, nós sabemos que tem 4 tipos de amor, porque nós aprendemos. Qual é o primeiro? Pode falar qualquer um. O amor eros. O ágape. O estorge. Está faltando um. Fileus. Então, a Bíblia, quando ela vai falar de Deus, que Deus é amor, ele fala que Deus é ágape. Não fala Deus é amor. Só que nós, no Brasil, no Ocidente, no mundo ocidental, Europa, América, aqui, no mundo ocidental, nós temos culturalmente um conceito de amor. E nós nos relacionamos baseados nesse conceito de amor. Amém? Nós vivemos o nosso casamento, o nosso namoro, o interesse por outras pessoas, baseado num conceito de amor. Quando você percebe que alguém te ama, isso está relacionado a comportamento, a forma que a pessoa fala, né? Você percebe o amor porque é cultural, né? Então, quando nós nos relacionamos com Deus, nós temos um conceito cultural de amor. E nós queremos que Deus se relacione com nós da forma cultural que a gente entende. Alguns não tiveram amor de pai, então não entende quando fala que Deus é pai. Outros nunca teve um amigo. Então, quando Jesus fala, não vos chamo mais servo, mas vos chamo de amigo, a pessoa também não entende, ela nunca teve um amigo fiel, alguém que dedicasse o seu tempo e que a amasse como um amigo. As pessoas não conseguem entender, né? Fala assim, Deus é amigo, mas amigo, coisa mais sem graça. E Deus, ele vai me suprir como um marido, mas eu vivi apanhando, eu não sei, a relação é cultural. A gente tem um relacionamento cultural com Deus, mas o amor ágape não é nada disso que a gente entende. Amém? E o nosso dever como cristão é crescer no conhecimento do ágape. Porque nós não sabemos, não conhecemos o ágape. Por quê? Olha só. Jesus ele fala assim, ame o seu inimigo. Aí um dia eu meditando nisso, por que ele não mandou eu ser amiga do inimigo, parar de ter inimigo? Eu tenho que parar de ter inimigo e não amar o inimigo. Ele vai continuar sendo meu inimigo, é ou não é? Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que ir lá, conversar com a pessoa, não sei o quê, bora ser amiga, a pessoa, né? Mas aí eu tinha que deixar, como é que eu vou fazer para... Eu vou amar o inimigo? Como assim? Se ele me persegue, se ele fala de mim, se ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é meu inimigo. Inimigo é inimigo, não tem que amar inimigo. E eu pensava nisso. Só que o amor de Deus é diferente do que a gente entende. Ele não está mandando você ser amigo, você ser fileus do seu inimigo.
Até porque se o cara quer ser seu inimigo, é direito dele. E Deus não vai tolir o direito da pessoa de querer ser sua inimiga. Amém? Porque Ele está mandando para você, que tem relacionamento com Ele, amá-lo. Na qualidade de inimigo. Se Ele quer ser seu inimigo para sempre, é direito dele. E Deus não vai impedir essa pessoa de ser do jeito que ela é. Amém? Porque se ela falasse, não, eu quero ser assim, vou para o inferno assim, ninguém me tira daqui. Quem é que muda? Nem Deus. Não é verdade? Então, nós também não podemos tirar o direito da pessoa de querer ser sua inimiga. Mas você tem que fazer o quê? A Bíblia fala, não retribua o mal com o mal. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Né? Aí é aonde cabe o ágape. Porque como que você vai retribuir bem para quem te faz mal? É muita maluquice. Mas é o que Jesus está tentando nos dar um ensinamento sobre o que é o ágape. Deus, Ele não é permissivo, Ele te dá direito. Mas isso não significa que isenta você do prejuízo da sua escolha. Os irmãos estão me entendendo? Ele te dá o direito de ser inimigo de alguém, mas Ele não isenta você dos prejuízos de ser inimigo de alguém. Você vai ficar à mercê das suas escolhas. E Ele não vai te salvar disso. Você vai pagar por tudo que você faz. Deus não é um pai negligente. Ele disciplina a quem? Ama. Oh, Jesus é muito bom. O amor dele é maravilhoso. E as pessoas têm mania de achar que elas podem fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer lugar, e achar que o amor de Deus vai permitir. Deus, Ele ama, o amor é incondicional, mas não é permissivo. Deixa eu dar uma palhinha de salvação, uma palhinha, bem pequena, nós não vamos falar disso. Jesus, Deus, olhou no Éden, a Trindade, falou, eita, o homem pecou, não tem quem salve o homem, nem ele mesmo consegue se redimir. Então, nós teremos que salvá-lo do pecado. Ou seja, existia um caminho para o inferno. O que Deus fez? Ele abriu um caminho para o céu. Jesus, Ele é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. A árvore da vida que estava no jardim. Quem é? Quem é? Jesus. Viu por que os fariseus quiseram matar Ele? Quando Ele falou isso, eles, o quê? Vão matar ele lá, corra, filho de José. Você ficou doido? Carpinteiro. Por isso que ele quase morre. Porque olha a gravidade dos doutores da lei, ouvindo ele falar isso, o tanto que ofendia. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade, que é a palavra, e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se nós estivéssemos lá, nós matava ele. Você ficou doido, seu soberbo, né? Mas Jesus é o caminho, ou seja, nós estávamos perdidos, todos indo para o inferno por causa do pecado que nos amaldiçoava, e Jesus abriu o caminho. Aí Jesus fala, irmãos, olha só, queridos, todos que me receberem no coração como Senhor e Salvador será salvo. Antes de Jesus veio quem, irmãos? Quem veio antes de Jesus? Para abrir o caminho para Jesus? Eita! Eu não vou nem fazer escola de líder mais não. O povo aqui sabe tudo. Quem veio antes foi João Batista. Lá em Mateus 3, João Batista fala que o ministério dele é o ministério do arrependimento. Ele pregava para que as pessoas se arrependessem. Não é, irmãos? Ô, Paulinho, você consegue colocar para mim... Beleza, mas coloca Atos 3,19 antes. Eu pulei um. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele abriu um caminho. Todos iam para o inferno e Jesus abriu o caminho. Só que, para que você tenha o passaporte para o caminho, para você entrar pela salvação, pelo amor incondicional de Deus, você tem a oportunidade de fazer escolha pelo caminho estreito
Através de Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que seja o quê, irmãos? Apagados vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Tenha consciência de que você é um pecador e de que você precisa de ajuda. E que você precisa o quê? Converter. Você está indo por um caminho, você faz o quê? Você converte. Vai por outro caminho. Você estava indo para o inferno, você faz o quê? Converte. Você vai para o céu, pelo caminho, a verdade e a vida. Irmãos, a gente tem que meditar na palavra. De sorte que venham tempos de refrigérios da presença do... Quando os pecados são apagados da sua vida, o que você sente no seu coração? Refrigério, irmãos. Alívio, tirou um peso de você. Você fica livre do fardo, daquele problema, daquelas coisas. É certo que a gente consegue bagunçar a vida da gente para ficar uns 5 anos arrumando depois que converte. A gente consegue. Mas, irmãos, você vai colher os frutos, porque o que eu falei aqui no começo? Que das escolhas que você faz, Deus não te livra dos prejuízos, é verdade? Você vai colher. Se você plantou em terra boa, meu filho, você vai colher um tempo. Os problemas que você mesmo plantou lá. Mas vai acabar. Porque se a partir de hoje você se converter e começar a plantar em terra boa, da parte do Senhor, daqui um tempo você vai estar o quê? Colhendo coisa boa. A esperança, né? Amém, irmãos? Porque é aquilo que o pastor Paulo fala. A esperança, a fé e o... Não é isso? Que você tenha fé, você tem esperança, mas no final fica só o ágape. Porque você vai perseverar na sua fé de que você vai colher coisa boa. E no final vai ficar você e Jesus. Porque vai acontecer. É ou não é? É, irmãos. Então, o que nós temos que entender? Que o amor estorge. Vou explicar o amor. O amor estorge. É qual amor, irmãos? É o amor familiar. Você casa, olha só que menininha linda, essa aí de gatinho que eu tenho aqui na minha frente. Olha a outra lá, maravilhosa. Amo com todo o meu coração. Quando nascem essas crianças, você quer ficar cheirando. Dentro de casa, não quer que ninguém pega. É um amor que a gente não consegue explicar. Eu não consigo explicar. Você quer ficar só admirando. Quando dorme, então, meu Deus. Quando dorme, irmão. Quando dorme. Porque quando está acordado, tem hora que você quer... mas quando está dormindo, a raiva passa. Aí você fala, que vontade de ficar com esse bebê para sempre, cheirando esse bebê, né? O amor estorge, o amor familiar, de quando você está com seus pais, de quando você está com as pessoas que você ama, da sua família. Esse amor é o amor familiar. Tem o amor filéus, que é o amor de amigo, aquela pessoa que é fiel, que você pode contar em toda hora, que você pode falar qualquer segredo que ela não vai te defraudar. Mesmo que você esteja errada, ela não te descobre, ela não te julga. Amém, irmãos? O amor eros é o amor sexual, é o amor que envolve a libido, a atração física. E o amor ágape é o amor incondicional, é o amor que não pede nada em troca. A gente sabe que naturalmente falando não existe, só Deus. Porque como que você vai amar uma pessoa e essa pessoa só te devolver porrada, né? Você não quer essa pessoa perto de você. Esse é o amor ágape. Quando Deus nos amou, nós não queríamos o amor dele. Ele não exigiu nada em troca. É você amar alguém, fazer algo por alguém e aquela pessoa não ter nem intelectualidade para devolver para você qualquer tipo de agradecimento. Os irmãos estão me entendendo? E isso foi o que Deus fizeram por nós. Deus fez por nós. E o que a gente entende sobre o amor ágape? Coloca aí para mim, Paulinho. Eu acabei pulando, né, Mateus? Pode deixar, não precisa não. Coloca aí para mim, 1 Coríntios 13, versículo 8. 1 Coríntios 13, versículo 8. Nós vamos ler só a primeira frase. O que está escrito lá, irmãos? O amor jamais dá vontade de rir, não dá não? Você fala, como assim?
O que você mais vê na televisão? Se você for assistir novela, o que você ouve? Que o amor o quê? O amor acabou. Senão não tem novela, irmão. Porque se não tiver traição, não tiver mentira, não tiver fofoca, não tem novela. É ou não é? O amor acabou. E por que o amor acabou? Quem me explica? O amor acaba por quê? Porque não é recíproco. A pessoa entende que ela dá mais do que recebe. Ela entende que aquela pessoa ela já não é o suficiente para ela. Não cabe mais na vida dela. Por quê? Por N motivos. A pessoa muda, a outra muda, pronto, acabou. O amor o quê? Acabou. Mas o que está escrito na Bíblia? Que o amor o quê? Jamais. A palavra no grego jamais significa o quê? Jamais. Nunca. Never. É nunca. Acaba. Não vai acabar jamais. E aí eu fico pensando, nós que somos limitados no mundo natural, nós não conseguimos entender isso da parte do Senhor. Essa dedicação e esse amor. Não é verdade? A gente não entende. E a gente também não é capaz de oferecer para ninguém aquilo que a gente não entende. Se você não entende o amor de Deus, você também não consegue amar ao próximo como a ti mesmo. Você não consegue. Consegue? Não, porque você não entende. Como que você vai amar o seu inimigo? Como que você vai dar outra face? Como que você vai andar mais uma milha? Consegue? Não, porque nós somos limitados no amor eros, no amor fileus e no amor estoge. Nós somos limitados nisso. Quer um exemplo? A homossexualidade é um exemplo da limitação do homem. Quando a pessoa ela fala que Deus tem que aceitar o homossexual dentro da igreja, o que ela pensa? A primeira coisa que ela fala é que Deus é? Que Deus é o quê? Amor. E que Deus quer o bem para todos. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas confundem que Deus é ágape. O ágape não tolera permissividade, porque o ágape anda junto com a justiça. É ou não é, irmãos? Quando o ágape, ele exerce, ele está em prática, a justiça exerce junto. Vamos pensar, o amor eros, ele é tanto para o homo como para o hétero. Os irmãos concordam? Ele funciona tanto para quem gosta de mulher, como para quem gosta de homem, ou para que homem que gosta de homem, e mulher que gosta de mulher. Eros é eros, está relacionado a libido. Só que o amor eros, na Bíblia, ele tem limites, concordam? Tem limite para quem? Para os homossexuais ou para todo mundo? Para todo mundo. Né? Esses dias eu estava conversando com minha filha, e eu estava falando para ela, do jeito que uma pessoa, da forma como a pessoa quer se relacionar sexualmente, não interessa. Deus ele tem um padrão para todo mundo, amém? Independente do desejo. A opção sexual, o desejo sexual, ele não é um gênero. Não é. A Bíblia fala em Gênesis que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Macho, fêmea o fez. Se você ler gente, você enjoa. Por que Deus fica falando isso toda hora? Deus sabe, né? Por que ele faz as coisas. Se você ler, você fica enjoado. Macho, fêmea fez. Macho e fêmea, homem e mulher. Macho e fêmea. Toda hora ele fala. Porque o gênero são 2 e ponto. Deus não fez 3, 4, 5. Agora, o desejo sexual, o amor eros, Deus coloca limite nele, por causa do pecado, que deturbou o relacionamento sexual. Então, do jeito que Deus ele coloca um limite, ele coloca não só para quem tem um desejo sexual pelo mesmo sexo, mas para todos. Aí as pessoas falam, nossa, os cristãos são homofóbicos. Nós não somos homofóbicos, nós
temos a palavra de Deus e a Bíblia, ela nos dá diretrizes. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Concordo que tem gente que passa dos limites, que não respeita. Porque quando Deus fala, ame o próximo, Ele está falando de respeito. De você ter respeito para falar, respeito no trato, respeito para conversar, para olhar. Porque quando você tem uma restrição na libido, ou seja, para você não estar tendo relação sexual. Eu gosto de homem, aí eu vejo um homem bonito ali na rua, aí eu vou chegar e falar assim, e aí, vamos ali? É permitido isso diante da palavra? Não, não é permitido. Eu tenho uma restrição. Todos nós temos limite. Dentro da igreja é para ficar se agarrando? Aqui não é lugar para isso. Ah, então o homossexual chegar na igreja ele pode se abraçar? Não, nem ele, nem os héteros, nem ninguém é para se abraçar. Aqui é para sentar na cadeira e ouvir a palavra de Deus. Para cada lugar tem o seu ambiente. Amém? E respeito cabe em todo lugar, independente do que a pessoa decide, do que a pessoa pensa, do que a pessoa escolhe. Tratar pecado, a gente trata em gabinete. Amém, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? Por que acha Deus é amor? Deus é amor ágape, Deus não é amor eros. Esse é o amor mais difícil de lidar, é o eros. As pessoas não entendem que quando elas aceitam Jesus e se converte para o caminho, o que comanda a vida dela é o ágape, não é o eros. Se você tiver, vamos supor, Deus fala para você assim, olha, eu te chamei para estar nessa igreja, amém? Tá aqui nessa, vamos pegar o Josi, que ele é meu amigo, eu posso falar o que eu quiser. Josi é um rapaz bonito, um rapaz que trabalha, é um rapaz estudado. Tem um rapaz de 22 anos e precisa namorar. Concorda, irmãs? Está precisando de uma moça do mesmo jeito que ele aqui nessa igreja. Eu acho que precisa. Né? Como é que pode um rapaz tão saudável sem namorada? Não pode. Para não falar bonito, né? Porque ele não pode. Não pode. Aí, de repente, Joson visita uma igreja e vê uma irmãzinha lá, não sei aonde. Irmã bonita, cheirosa. A libido do irmão fica em alta. Tá. Normal, porque ele é gente. E toda pessoa tem que ter libido. Misericórdia. Amém, irmãos? O eros fica na ativa. Só que quem comanda a vida do irmão é o eros ou é o ágape? Isso funciona para o Joshua, que mesmo que a menina der mole para ele, ele vai deixar o ágape governar o coração dele. Ele vai tratar ela como mulher de Deus. Ele não vai tratar ela pelo eros, mesmo se ela ficar pelada na frente dele. Não é o eros, está repreendido em nome de Jesus, esse menino levita abençoado. Ele não vai pelo eros, ele vai pelo ágape. Porque ele é filho de Deus e ele vai tratar pelo ágape, mesmo que o eros esteja explodindo na cabeça dele. Ele vai pelo ágape. Isso é uma lei universal, independente se ele é hétero ou se ele não é. Os irmãos entenderam? Não interessa. É universal. É para todos. Isso é um padrão que Deus coloca para nós. Nós não somos animais guiados pelo cio, pelo instinto do corpo, pela necessidade biológica. Não, nós governamos o nosso corpo, porque temos uma alma, um espírito e governamos o nosso corpo. E o Espírito Santo habilita a nossa mente. Amém? A Bíblia fala em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, é ágape. Se Deus habita em você, esse fruto do Espírito ele é ativo. Você consegue sim deixar que o ágape governe a sua vida. E aí muitas pessoas perdem casamento porque o amor acabou. Perde relacionamento porque o amor acabou. Sai da igreja por quê? Porque o eros é mais forte que o ágape. E aí eles escolhem pelo eros. Deus quer o meu bem, eu não vou estar fingindo. Meu coração está em outro lugar. Irmãos, qual é? Controla a sua libido. Dá um jeito nisso. Vai correr numa praça
para ver se sai um pouco. E volta para o ágape, pelo amor de Deus. Está entendendo? Não é? Eu, hein? Dá como um chocolate que passa. Bora. Fileus. Amor de amigo, relacionamentos. Você tem um amigo que está em outra igreja, um amigo que está na faculdade, um amigo do trabalho. O relacionamento de amizade, ela turva os nossos olhos, porque é muita opinião. Ah, você não acha que você é muito carola nessa igreja, não? Eu acho que você vai muito para essa igreja. Eu acho que esse povo está fazendo lavagem cerebral na sua cabeça. Eu acho que você não se diverte. Pobre, precisa se divertir um pouquinho. Vamos ali com os amigos meus. Ei, você é tão legal, você é tão bonito, você é tão linda, precisa se relacionar com tal e tal fulano. Bora? Ah, vamos. Hein? É quase que eu estou indo. Ouvindo isso, eu estou querendo ir também. Aí o fileus é maior do que o ágape. Quem controla a sua vida? Aí você... entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas... Mentira! Porque o fileus consegue ser maior, o eros consegue ser maior. Aí você, não, Deus é amor, Deus quer o meu bem. Deus é ágape, Deus é vida, Deus é justiça. E anda junto. Não tem esse negócio de permissivo, libertinagem. Sabe aquele pai negligente que o filho... e ele não toma. Não sei o que, faz. Deus não é assim não, irmãos. A Bíblia manda ter vara, Vara. A Bíblia fala que o Senhor é meu pastor e o teu cajado, que é amor, e a tua vara me consola. Vai ser ovelhinha do bom pastor. Leva umas varadas de vez em quando para ver se tira um pouco de eros e de fileus de você. Ora, bolas. E tem o estorge também. Por causa de filho, por causa de marido, por causa de esposa, por causa de mãe, por causa de tio, por causa de primo, por causa de não sei quem, por causa de não sei das quantas, porque falou não sei o quê. Aí eu não vou fazer, eu não quero, eu não vou. E aí quando você fala, você não acha que você tem que ouvir um pouco o amor ágape, não? A palavra de Deus, o caminho, a verdade. Bora? Aí a pessoa fica bicuda, porque ela acha que você foi grosso com ela. Porque hoje é assim, se você fala a verdade, se você fala da Bíblia, a pessoa logo apela com você. Acha que você é chato, acha que você é isso, que você é aquilo. Porque hoje a psicologia, ao invés de melhorar, fez distorcer a mente das pessoas. Ficaram, sei lá o quê, de manteiga, de porcelana. Não pode falar nada, a pessoa... Misericórdia. Tem que ter controle emocional, irmãos. Se você sabe quem você é e para onde você vai, você consegue projetar os seus passos. Amém? Você não vai desviar do caminho por causa de eros, por causa de fileus, por causa de estorge, porque o ágape controla a sua vida. É o Senhor da sua vida. Você deixou de ser escravo do pecado para ser servo do ágape. Amém? O ágape. Nós não conseguimos entender isso. Não conseguimos. E aí a gente perde as coisas, a gente fica comendo corda da televisão, né? Que fica falando um monte de besteira, um monte de asneira. E a gente fica achando que tem que ser uma pessoa culta, que abre mão da palavra de Deus. Ou então que acha a palavra de Deus muito dura. Ou então uma pessoa fala, não, porque você acredita em tudo que a Bíblia diz. Irmãos, ou é tudo, ou é nada. Eu acredito em tudo que a Bíblia diz. Se está na Bíblia é para ser feito. Amém? Os irmãos concordam? Esse amor ágape de Deus, que é incondicional, que ele não cobra da pessoa, né, uma postura para que você a respeite, para que você a trate bem, para que você tenha consideração por essa pessoa, é o amor que Deus quer de você.
E ele não, e Deus ele fala para você manter sob o controle do ágape todos os outros amores, para que a sua mente esteja cativa a Cristo e não ao eros, não ao fileus, não ao estorge. Amém, irmãos? Quem sobressai na sua vida? Quem sobressai na sua vida? Você tem que alimentar o seu relacionamento com Deus para você entender quem é Deus, para que você também possa viver dessa forma. Por último, eu queria ler Efésios 4. Coloque em Efésios 4 para mim, 22. Para a gente poder fazer um fechamento. Deus, ele tira você da caverna e te mostra um mundo maior. Ele te mostra o ágape. Ele ama você. Ele restaura você, cura as suas emoções. E ele fala o que para você? Agora é a sua vez. Você ama Deus sobre todas as coisas, é um relacionamento com ágape. E o próximo caminho é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Ágape com Deus, ágape com o próximo. Primeiro você aprende a ser. Você recebe para poder dar. Hoje nós estamos no segundo processo. Nós estamos aqui para doar. Mas a gente ainda continua se atrapalhando com as coisas deste mundo, se envolvendo com coisas que não é para nós nos envolvermos. Aí quando nós vamos nos relacionar com o nosso próximo, os nossos defeitos, eles, aflora. É quando a pessoa fala uma coisa para você e você faz o quê? Devolve. Né? Deus é mais. Deus sabe o quanto eu me esforço. Né? Mas de vez em quando, né? Sai um, babaca. Se você não fala, você pensa. Não é verdade? Pensa. E babaca é o de menos, é porque está filmando, né? Mas a gente pensa. A natureza. E você leva, às vezes, quando eu engulo alguma coisa, eu levo quase uma semana para processar. Toda vez que eu lembro, eu ainda apelo. Eu ainda fico com raiva. Levo uma semana para o trem digerir. É difícil, irmãos, mas é o caminho. Amém? Versículo 22. E despojar-vos quanto aos procedimentos anteriores. De onde? De que época, irmão? De quando a gente era do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 23. E vos renovar do espírito da vossa mente. Ou seja, saia do contexto natural, irmãos. Vamos ser seres espirituais. Aí o espírito está com letra minúscula, ele está falando de você. Para você aprender a ser um ser espiritual, que se relacione com Deus. 24. E a vós revestir do novo homem, ou seja, do ser espiritual, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade, separação. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira. Deixai o que, irmãos? A mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Versículo 26. Irai-vos. Vai irar, irmãos? Vai pensar, irmãos? Vai ficar... Mas aí o que você vai fazer? Vai engolir. Vai engolir. Porque irai-vos é porque não tem como. Não tem. Mas não pequeis. Ou seja, não denigre, não maltrata, não rebaixa a pessoa, não tenta humilhar. Porque a gente, quando se sente ofendido, a gente tenta humilhar. Então ele está falando, não peque. Não se põe o sol sobre a vossa ira. 27. Nem deis lugar ao diabo. 28.
aquele que furtava, não furte mais. Irmão, não é para roubar. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é só palavrão? É não, irmãos. É não. Por que eu falo para minha filha, não veja Lucas Neto? Não veja Lucas Neto. Por quê? Porque mesmo que ele não fale palavrão, ele insinua palavrão. Tem conteúdo adulto. Quando ele fala, mesmo que ele não diga, mas se você ouvir o que ele fala, é conteúdo adulto. A criança fica assim, ei, mãe, o que é isso? O que é isso? O que é não sei o que, não sei o que? Não entendi. Os irmãos estão entendendo? Não diga nenhuma palavra torpe. Porque às vezes você não diz palavrão, mas você insinua. É ou não é? Aí você está se achando santo. Não tá, não é. Não diga nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para necessária o quê? Edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Que padrão, irmãos. Que padrão. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. 31. Toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, sejam tirados dentre vós, bem como toda maledicência. 32. Antes sedes bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, versículo 2. E andai em? Esse amor é o eros, esse amor é o estorge, esse amor é o fileus. Que amor é esse? Que amor é esse? Entenderam? As pessoas não entendem Deus. As pessoas dizem que sabem quem é Deus. Não, eu conheço sim. Conhece nada. Nem os crentes conhecem, irmãos. Conhece nada. Pensa que Deus é emocional. Se Deus fosse emocional, da primeira vez que você pecasse, Ele te largava. Porque Ele fica com raiva de você. Ainda bem que Deus não é emocional. Graças a Deus. Porque até brigar com Deus eu já briguei, irmãos. Vocês acreditam? Já. E se entregou a si, andai em amor, como o Cristo também vos amou, e se entregou o quê? Como a si mesmo, por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Eu quero finalizar aqui para a sua meditação. Quem é Deus? Que amor é esse? Que você quer receber incondicionalmente. Você quer perdão, você quer cuidado, você quer proteção, você quer salvação, você quer tudo de Deus. Mas você consegue amar, né? Recebe e ao próximo. Consegue? Você vive o ágape? Não. Porque na hora de viver, você quer viver o eros. E diz que Deus é amor. Deus não é eros. Não é. Graças a Deus ele não é. Primeiro ciúme que ele tivesse, você ia levar uma surra. Ele ia quebrar a sua casa. Falar palavrão. Puxar pelos cabelos. Dar tiro na sua cara, porque o eros faz isso. Faz ou não faz? Corta você em pedaços. O eros faz isso. É uma possessão de propriedade. O eros faz isso. O fileus também tem isso. O estorge também. O ágape tem que nos governar. Jesus, ele se entregou a nós, sem que nós merecêssemos. A nossa vida é governada por este amor. Amém? Eu queria chamar os levitas aqui, que nós vamos orar,
pedir a Deus misericórdia pela nossa vida, para que a gente possa crescer no ágape, amém, irmãos? Porque é tão bom, né, ler 1 Coríntios 13. O amor nunca acaba. Mas eu acho bom, porque aí no versículo 7 ele fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Eu falo, meu Deus. Porque eu não penso quando eu recebo, eu penso para dar. Como é que dá um negócio desse, irmãos? Para um humano, só Jesus. Amém? E é nisso que a gente tem que crescer, em relacionamento com o nosso Deus. Ainda bem que Ele amou a Ágape, Ele vai esperar, Ele vai nos ensinar, né? Deus é bom. Os meninos vão cantar uma música para a gente fazer uma oração pessoal. Com esse entendimento da palavra de Deus, eu quero que você faça uma oração de arrependimento. A Bíblia fala que se você se arrepender e converter, Deus ele vai apagar o seu pecado. Ele vai remover toda a ira, toda a maldição, tudo aquilo que foi colocado na sua vida. Sabe, às vezes você mesmo se amaldiçoa. Você não acredita naquilo que o Senhor tem para você. Nessa noite você vai entender que Deus é ágape, Ele é incondicional. Ele te aceita do jeitinho que você é. Amém? Mas você precisa se arrepender para que esse amor cresça em você. Porque Deus é santo. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em santidade. Deus ele vai estar na sua vida, Ele vai te conter, Ele vai te envolver, Ele vai te proteger, Ele vai te suprir, Ele vai te salvar de todos os abismos que você mesmo cavou. Mas você precisa escolhê-lo, decidir por Ele, somente Ele. E não olhar para trás, não ter medo de abandonar nenhuma mazela, nenhum hábito. Nada deste mundo pode te separar do amor de Deus se você escolher por Ele. Amém? Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim.
liberdade para falar com Deus. Abra seu coração. A paz que excede todo entendimento humano, e quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Amor é esse, graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Jesus. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Que o querer e o realizar vem do teu Espírito, que o entendimento, o discernimento e o relacionamento vem do Senhor para nós. É porque o Senhor primeiro nos escolhe, porque o Senhor primeiro nos aproxima, porque o Senhor primeiro decide nos amar. Oh Pai, obrigada, Senhor, por este momento, e que o Senhor cresça em cada um de nós. E que todo desejo natural saia, Senhor, das nossas vidas. Que toda, Senhor, toda fraqueza, que tudo aquilo que impeça o seu crescer,
e o seu manifestar. Que saia de nossas vidas em nome de Jesus. E que o Senhor tenha liberdade neste momento para agir nas nossas vidas. Segundo a tua palavra, fala que aquele que se arrepende e se converte tem os seus pecados apagados. Oh Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo. Eu me arrependo e me converto dos meus maus caminhos e recebo no meu coração a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Oh Deus, tome conta da minha vida. Tome conta, Senhor, dos meus caminhos. Tome conta, Senhor, da minha família, do meu trabalho. Não desista, Senhor. Não desista de mim, ó Pai. Me pegue, Senhor, pelos teus braços. Me tome, Senhor, pelas tuas mãos. E me impeça, Senhor, de andar fora dos teus caminhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda, Senhor.